Uma história de superação que vai te arrepiar. Imagine ser constantemente criticado, ouvir que não tem presença de palco, que sua voz não emociona ninguém. Mas e se eu te contasse que essa mesma pessoa conseguiu fazer milhares de pessoas gritarem seu nome numa única noite? Prepare-se para conhecer uma jornada que vai desde as críticas mais duras até o momento mais emocionante da carreira de um artista que provou que o carisma verdadeiro vem do coração. Era janeiro de 2018, quando Lucas Mendonça, um jovem de 24 anos da periferia de São Paulo, decidiu que tentaria a vida como cantor. Filho de uma costureira e de um mecânico, ele sempre soube que não seria fácil. Mas nada o preparou para o que estava por vir. A primeira audição foi num estúdio pequeno na Vila Madalena. Lucas havia economizado durante meses para pagar os R$ 50 da inscrição. Chegou 2 horas antes. Ensaiou a música no banheiro do shopping, ajeitou a camisa que havia pedido emprestada ao irmão. Quando finalmente foi chamado, cantou Hallelujah, do Leonard Cohen. Sua voz, grave e emotiva, ecoou pelas paredes do estúdio. Por alguns segundos, houve silêncio. Então, o produtor musical, um homem de óculos escuros que nem sequer havia olhado para ele durante a apresentação, disse sem levantar os olhos: "Próximo." Lucas ficou parado. "Mas eu posso tentar outra música." "Não precisa, obrigado." As palavras caíram como tijolo no estômago do rapaz. Ele saiu dali com as pernas bambas, sem entender direito o que havia acontecido. No ônibus de volta para casa, olhando pela janela as luzes da cidade que pareciam zombar dele, Lucas se perguntou se não estava sonhando alto demais. Mas aquela foi apenas a primeira de muitas rejeições. Nas semanas seguintes, foram dezenas de nãos. Em bares, em concursos de talentos, em gravadoras pequenas, sempre a mesma sensação. Sua música não chegava até as pessoas. Era como se houvesse uma barreira invisível entre ele e o público. Num bar na Liberdade, depois de uma apresentação particularmente difícil, onde metade das pessoas continuou conversando enquanto ele cantava, o dono do estabelecimento foi direto. "Olha, meu jovem, você canta bem tecnicamente, mas não tem essa, como posso dizer, essa pegada, esse magnetismo. Talvez seja melhor procurar outro caminho." Setembro de 2018. Lucas havia conseguido uma oportunidade num programa de talentos de uma TV local. Era sua chance de ouro. Havia treinado durante semanas, escolhido cuidadosamente a roupa, a música. Tudo tinha que ser perfeito. No palco daquele pequeno estúdio, com as câmeras apontadas para ele e 3 jurados sérios à sua frente, Lucas cantou A Thousand Years, da Christina Perri. Sua voz saiu limpa, afinada, tecnicamente impecável. Quando terminou, havia lágrimas em seus olhos pela emoção que havia colocado na música. O primeiro jurado, uma cantora conhecida nos anos 90, foi gentil. "Lucas, você tem uma voz bonita, mas precisa trabalhar mais a conexão com o público." O segundo, um produtor musical respeitado, foi mais direto. "Falta personalidade. Sua interpretação é correta, mas não me emocionou." Então veio o terceiro jurado. Rogério Sampaio, um empresário musical conhecido por descobrir grandes talentos e também por sua brutalidade nas críticas. Ele olhou diretamente nos olhos de Lucas e disse com uma frieza que cortou o ar: "Você não tem carisma." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rogério continuou: "Carisma é algo que não se ensina, jovem. Ou você nasce com essa capacidade de magnetizar as pessoas, de fazer elas sentirem algo especial quando você está no palco, ou você não nasce. E você claramente não nasceu com isso. Meu conselho, procure outra profissão." Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. As palavras ecoaram em sua mente como um eco cruel. "Você não tem carisma. Você não tem carisma."
Saiu do estúdio em estado de choque. No estacionamento, sentado no banco do passageiro do carro de um amigo que o havia levado, Lucas chorou, como não chorava desde criança. Naquela noite, ligou para a mãe. Dona Maria, com sua sabedoria simples, mas profunda, ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou de desabafar, ela disse: "Meu filho, às vezes a vida nos quebra para nos ensinar como ser inteiros de verdade. O que você acha do que viu até agora? Já passou por algo parecido? Deixe nos comentários sua opinião sobre essas primeiras rejeições que Lucas enfrentou. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Lucas. Ele parou de cantar completamente. Voltou a trabalhar meio período numa loja de instrumentos musicais no centro da cidade, apenas para pagar as contas. Mas a música continuava chamando. Era dezembro quando algo mudou. Lucas estava organizando as guitarras da loja quando ouviu uma conversa entre 2 músicos mais velhos. Um deles dizia: "O problema dos jovens hoje é que eles querem ser o que os outros esperam, não o que eles realmente são." Aquela frase ficou martelando na cabeça do rapaz. Naquela noite, sozinho em casa, Lucas pegou seu violão velho e tocou. Não para impressionar ninguém, não pensando em jurados ou produtores. Apenas tocou. E pela primeira vez em meses, se sentiu vivo novamente. Começou a frequentar saraus na periferia. Lugares pequenos, íntimos, onde as pessoas vinham para ouvir de verdade. No sarau da Quebrada, na Vila Brasilândia, Lucas encontrou algo que nunca havia experimentado antes. Uma plateia que o recebia sem julgamentos. A primeira vez que subiu no palquinho improvisado daquele bar pequeno e apertado, com cheiro de cerveja e cigarro, Lucas estava nervoso. Mas quando começou a cantar uma música que havia composto sobre suas dificuldades, sobre ser um jovem da periferia tentando realizar um sonho, algo mágico aconteceu. As pessoas pararam de conversar. Uma mulher na primeira fileira começou a chorar. Um homem mais velho balançou a cabeça em aprovação. Quando terminou, o silêncio foi seguido de uma salva de palmas sincera e calorosa. "Mano, isso foi de verdade", disse um rapaz tatuado que se aproximou depois. "Você falou com a gente, não para a gente." Durante os próximos meses, Lucas se apresentou em dezenas desses lugares. Cada apresentação era uma descoberta. Ele aprendeu que carisma não era sobre técnica perfeita ou poses estudadas. Era sobre verdade. Era sobre dividir sua alma com estranhos e fazê-los se sentirem menos sozinhos no mundo. Escreveu músicas sobre sua jornada, sobre as críticas que recebeu, sobre a dor da rejeição. Sua voz continuava a mesma, mas agora havia algo diferente. Havia honestidade, havia vida. Um dia, filmaram uma de suas apresentações no sarau e postaram no YouTube. O vídeo começou a circular. Em uma semana tinha 50.000 visualizações. Em 2 semanas, eram 200.000. Os comentários eram tocantes. "Esse cara fala a nossa língua. Finalmente alguém real. Chorei ouvindo isso. Obrigado por permanecer aqui até agora. Sua atenção significa muito e garanto que o melhor ainda está por vir. A transformação de Lucas está apenas começando." Era maio de 2019 quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz feminina e animada. "Lucas, aqui é a Fernanda da produção do Festival Música na Praça. Vimos seu vídeo no YouTube e gostaríamos de te convidar para se apresentar no nosso evento." Lucas quase derrubou o telefone. O Festival Música na Praça era um dos maiores eventos musicais gratuitos de São Paulo. Acontecia no Vale do Anhangabaú e reunia milhares de pessoas. Artistas consagrados se apresentavam lá. Era um palco que ele jamais imaginou pisar. "Tem certeza de que é comigo mesmo?" perguntou ainda incrédulo. "Absoluta. Queremos artistas autênticos que falem com o coração das pessoas. Você topa?" Claro que topava.
Mas quando desligou o telefone, o pânico bateu. Uma coisa era cantar para 50 pessoas num bar apertado. Outra, completamente diferente, era enfrentar uma multidão de milhares. As semanas seguintes foram de preparação intensa, mas também de muito medo. Lucas voltou a ser assombrado pelas palavras de Rogério Sampaio. Você não tem carisma. E se o empresário estivesse certo? E se, numa multidão daquele tamanho, sua falta de magnetismo ficasse ainda mais evidente? Dona Maria percebeu a aflição do filho. Uma noite, ela se sentou ao lado dele na cozinha e disse: Filho, você sabe qual é a diferença entre uma pessoa carismática e uma pessoa comum? Lucas balançou a cabeça. A pessoa carismática não tenta agradar todo mundo. Ela simplesmente é ela mesma, com tanto amor próprio e tanta verdade, que as outras pessoas se sentem inspiradas a serem elas mesmas também. Você já é carismático, meu filho, só não sabia disso ainda. 3 dias antes do festival, Lucas teve uma crise de ansiedade. Acordou no meio da madrugada com o coração disparado, suando frio. Por um momento, pensou em ligar para a produção e cancelar. Mas então lembrou-se de todas as pessoas dos saraus que o haviam abraçado depois das apresentações, que haviam dito que suas músicas os fizeram se sentir compreendidos. Não era mais sobre ele. Era sobre todas aquelas pessoas que, como ele, já haviam sido rejeitadas, criticadas, subestimadas. Ele cantaria por elas. 15 de junho de 2019, 7 horas da noite. O Vale do Anhangabaú estava tomado por uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas. Famílias inteiras, jovens, idosos, pessoas de todas as classes sociais unidas pelo amor à música. Lucas estava no trailer, que servia como camarim, olhando pela janelinha a imensidão de gente lá fora. Suas mãos tremiam. O coordenador de palco apareceu. Lucas, você entra em 5 minutos. 5 minutos. Lucas fechou os olhos e respirou fundo. Lembrou-se da primeira rejeição, das palavras cruéis do jurado, dos meses de desânimo. Depois lembrou-se dos rostos no sarau, da mulher que chorou quando ele cantou, do rapaz que disse que sua música era de verdade. Lucas Mendonça ao palco. Ele caminhou pela passarela que levava ao centro do palco. A cada passo, a multidão ficava maior, mais imponente. Quando finalmente chegou ao microfone central, o silêncio era ensurdecedor. 15.000 pessoas olhando para ele, esperando. Por alguns segundos, Lucas ficou paralisado. Era exatamente o que sempre havia acontecido. Aquela sensação de que havia uma barreira entre ele e o público. Mas então, numa fração de segundo, tudo mudou. Ele olhou para a multidão e não viu uma massa intimidadora. Viu pessoas. Viu uma mãe segurando o filho no colo. Viu um casal de idosos de mãos dadas. Viu jovens como ele, com sonhos e medos parecidos com os seus. Boa noite, disse no microfone, e sua voz ecoou clara pelo sistema de som. Eu me chamo Lucas, sou da periferia de São Paulo, e durante muito tempo me disseram que eu não tinha carisma para estar aqui. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguém gritou, bobagem! Lucas sorriu. Hoje eu descobri que carisma não é ser perfeito. Carisma é ser verdadeiro. E a verdade é que estou aqui tremendo de medo, mas também transbordando de gratidão por dividir este momento com vocês. Então ele começou a cantar. A primeira música foi uma de suas composições, sobre superação e persistência. Sua voz, agora carregada de experiência e verdade, cortou o ar noturno como uma lâmina de emoção pura. Algo extraordinário aconteceu. No primeiro refrão, algumas pessoas começaram a cantar junto, mesmo nunca tendo ouvido a música antes. Era como se as palavras ecoassem algo que todos sentiam por dentro. Na segunda música, uma balada sobre aceitar-se como se é,
Lucas viu lágrimas brilhando em diversos rostos na multidão. Um grupo de adolescentes na frente começou a balançar as mãos no ar, mas foi na terceira música que aconteceu o impensável. Lucas havia composto uma canção chamada Não Desisto, inspirada em sua jornada. Quando chegou ao refrão que dizia: "Eu não desisto, eu não me rendo, porque meus sonhos valem mais que o medo", toda a multidão, todas as 15.000 pessoas, começaram a cantar junto. O som de 15.000 vozes cantando em uníssono as palavras que haviam saído do coração daquele jovem da periferia foi algo indescritível. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha e lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Quando a música terminou, a ovação foi ensurdecedora. Não eram apenas palmas, eram gritos, assovios, pessoas pulando. A multidão gritava seu nome: "Lucas! Lucas! Lucas!" Naquele momento, com o coração disparado e os olhos marejados, Lucas lembrou-se das palavras cruéis que havia ouvido: "Você não tem carisma." E sorriu. Não porque havia provado que o jurado estava errado, mas porque havia descoberto que o carisma verdadeiro não estava em agradar a todos. Estava em ser autêntico o suficiente para fazer as pessoas se conectarem com sua humanidade. A apresentação durou 40 minutos, mas mudou a vida de Lucas para sempre. Quando saiu do palco, havia produtores e empresários esperando para falar com ele. Seu telefone não parava de tocar. O vídeo da apresentação, postado no YouTube, viralizou em questão de horas. E você já passou por algo parecido? Já ouviu que não tinha talento para algo que amava? A história de Lucas nos ensina que, às vezes, as críticas mais duras são exatamente o combustível que precisamos para descobrir quem realmente somos. O verdadeiro carisma não está em ser perfeito ou em agradar a todos. Está em ter a coragem de ser autêntico, mesmo quando isso assusta. Está em transformar nossas feridas em pontes para conectar com outros corações. Conte nos comentários qual foi a crítica mais dura que você já recebeu e como ela te transformou. Se essa história te tocou, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. E já deixo a recomendação para o próximo vídeo, onde vamos conhecer a incrível história de uma mulher que foi rejeitada 127 vezes antes de se tornar uma das empresárias mais bem-sucedidas do país. Uma história de persistência que vai te arrepiar.